Muito bem, esse vídeo vai ter spoiler. Atenção! Atenção, vai ter muito spoiler. Salve galera, tá começando mais uma edição do FJP Filme Jogo Pop, comigo Cláudio Prandoni e ele, Fábio Gomes. Estamos juntos para falar mais uma vez de Resident Evil Requiem, o 9º jogo da franquia, para explicar para você como foi esse final, é o Wesker, não é o Wesker, o que está acontecendo, o que aconteceu e o que pode acontecer no futuro. A gente vai falar de tudo isso agora. Prandinhas, primeiramente, essa foi uma história divisiva com alguns fãs, mas você gostou? Eu gostei bastante, eu curti, consigo entender quem se decepcionou. Acho que todo esse ressentimento tá na figura do Zeno. Sim. Que é o provável clone do Wesker. Exatamente. Eu quando eu cheguei no final, porque a hora que ele aparece, né, pela primeira vez, é um momento muito, assim, final de temporada, parece. Tipo, o que tá acontecendo? Meu Deus, voltou, o Wesker, o que tá acontecendo? Pelo amor, ele está estiloso, ele tem um jaco nas costas que ele não usa. Então é maravilhoso você ver ele de volta, né? E aí, de repente, putz, você nem enfrenta ele. Não. Chamam ele de outro nome e você não enfrenta ele. Então eu entendo que quem chegou no final ficou frustrado com isso. Mas ao longo da jornada, o gameplay, como a história se desenvolveu e tudo mais, me prendeu muito. Então eu não tenho como falar, tipo, putz, isso daí estragou pra mim, porque não precisava ser muito, muito mais cagado pra estragar pra mim. Acho que faltou explicar melhor, de forma talvez um pouco mais óbvia e direta, todo o lance do Zeno, porque é uma lacuna que fica ali. Ele é muito importante na história, ele faz, né, as coisas acontecerem e você não fica. Você não entende muito bem. Né? Mas assim, falando sobre a história toda no geral, e daqui a pouco a gente mergulha mais nesse ponto do Wesker, eu acho que a história toda é muito bem contada, muito bem amarrada. Como eles conseguem trazer coisas novas pra franquia e amarrar isso com todo o legado de 30 anos, né, da série. Sim, totalmente. Então, eu sou um fã recente, eu me empolguei muito porque eu fiz basicamente a jornada do Leon. Eu pulei o 6. Pra você, esse aqui seria um vídeo só sobre Leonardo, Só sobre Leonardo, porque eu joguei o 2, joguei o 4, né, o remake do 2, o remake do 4, e agora eu joguei o 9. Mas, então eu vi ele nascendo, eu vi ele envelhecendo e virando esse tanque de guerra que ele virou nesse daí, que tem, tipo, o maior inventário da história do Leon, talvez não sei se seja quando tão abre a grande, maleta né? a primeira vez, tipo, nossa tudo esse espaço, meu Deus, eu posso escolher todas as armas, que maravilhoso. Mas a história é basicamente o seguinte, a história se passa, né, mais uma vez a gente volta pra Raccoon City, mas estão tendo algumas mortes envolvendo os desastres da cidade, e a Grace, que é uma investigadora do FBI, vai investigar isso no hotel onde a mãe dela foi assassinada há anos atrás. Então, conforme ela tá investigando ali, ela encontra uma figura misteriosa, um médico chamado Victor Gideon, que sequestra ela e começa, tipo assim, putz, alguma coisa ela tem. O que tá acontecendo? E a história vai evoluindo, né? A gente vai entendendo mais com as investigações do Leon, que é o nome principal nesse caso. E de repente, você vê Albert Wesker, né? Porque é o mesmo dublador do Wesker, vale dizer isso. Mesmo visual. Mesmo visual, é o dublador dele no 4 também, na versão dublada. Os mesmos poderes. Os mesmos poderes, desvia de bala. É. É Albert Wesker. E aí você entende que eles estão procurando um último trabalho do Spencer, né, que é o criador da Umbrella, que ele deixou assim, escondido num outro laboratório chamado ARC, que o Spencer e o Gideon estão procurando. Que é bem óbvio, nos subterrâneos de Raccoon City. E acho interessante como aí eles brincam com todo o destino da cidade, né? Porque quando você joga o Resident 2, o 3, você fica sabendo que tacaram uma bomba atômica em Raccoon City, porque, tipo, o governo americano decidiu que não tem jeito, é isso, vamos detonar a cidade. E o que o Requiem explica é que, na verdade, não foi o governo americano, foi outras pessoas que mandaram essa bomba pra esconder a existência desse laboratório. Exatamente, porque quando você chega lá, os zumbis continuam lá. Está tudo ali, a cidade ainda continua infestada, não resolveu o problema, tanto não resolveu quanto ao longo de toda a franquia você vai vendo o problema se espalhar ao redor do mundo. E aí nesse jogo, você vai evoluindo a história e com a Grace você vê que, nossa, eles estão fazendo clones da Grace porque acreditavam que a Grace era tipo a chave pra encontrar essa nova pesquisa do Spencer e tal.
E aí até a gente chegar ao final do jogo em que a Grace descobre que ela era a redenção do Spencer, né? Quando você vai prestando atenção na história, a mãe dela tava entrevistando o Spencer entrega o bebê pra ela e fala, olha, essa aqui vai ser minha redenção, eu preciso de algo pra me sentir bem. Mas o que o Wesker, entre aspas, e o Victor Gideon estavam procurando, achando que ela era uma chave pra uma nova arma biológica, ela era só uma esperança pra liberar a cura. Sabe, ela era uma pessoa que... Era uma pessoa comum. E o jogo amarra isso muito bem, porque assim, a mãe da Grace, ela é uma sobrevivente do incidente Raccoon City. Ela inclusive aparece em um jogo da série menor, um spin-off, que é o Resident Evil Outbreak, que era o jogo online de Play 2, ou seja, ninguém jogou. Mas ela era uma sobrevivente, então o jogo te dá a entender de que, talvez ela esteja sofrendo os efeitos disso, e isso passou pra filha dela de alguma maneira, porque você só vai descobrir que ela não é mãe biológica da Grace lá nos finalmente. Lá nos finalmente. E aí quando chega nesse finalmente, você tem uma escolha, né? Porque a Grace descobre o que tá acontecendo, e aí você tem a escolha de destruir a Elps, que é essa procura deles, né? Esse grande vírus ou cura, né? Até ali você não sabe direito. E se você destruir, você tem o final ruim, que não é o canônico. Óbvio, porque o Leon morre nele. Exato. Não existe matar Leonardo. Não existe. Não, o Leonardo vai ficar vivo pra sempre. E ali, tipo, ele morre pra se sacrificar pra salvar ela e tal. Meio que os vilões vencem e por aí vai. Mas se você vai pro outro final, né? Se você presta bem atenção na história e pega o final real, oficial, você vê que você coloca lá a esperança, escreve lá Hope, que é a esperança, e aí libera essa arma que, na verdade, é uma cura. Um grande antiviral, né? Exato. Aí o Zeno coloca no pescoço dele, assim, na fé de que vai ser um negócio, perde os poderes, aí ao perder os poderes o Victor Gideon mata ele e tem uma luta final com o Leon virando o Nemesis. Basicamente. O que é muito legal, porque ao longo do jogo, quando você tá buscando na Ark, você vê que todos os vilões ali do jogo tem uma área que você vê os preços de cada um. Você acha, tipo assim, uma descrição de que é cada vilão e o preço. Então lá tem o Mr. X lá, de novo, ó. Se você pagar tanto, você pode levar o seu próprio Mr. X. E ele vem com o casaco já. Vem com o casaco, não vem com o chapéu, mas vem com o casaco. E aí o outro é um Nemesis. Aí você fala, putz, já enfrentei. Falta um Nemesis. E aí, de repente, é o Victor Gideon, é o Nemesis final, uma bela luta final, que mais uma vez Leonardo vence, dando uma frase de efeito no final pra variar. Ele é imparável, Ele é imparável, ele não pode uma oportunidade que ele solta. E aí nós temos esse final apoteótico, né, que também acaba explicando algumas coisas do que aconteceu na cidade. Então, eu gosto do final, no geral, eu acho que é um final que funciona, porque deixa em aberto qual vai ser o futuro, cura o Leon, cura a Sherry, mas deixa também espaço para pontas soltas para futuras investigações, né? Como tem que ser, né? Assim, é um final bem clichêzão, né? Os vilões morrem, os mocinhos se curam e é isso aí, prontos para a próxima aventura. Exatamente. Então, assim, agora vamos para as perguntas que isso deixa, né? Explicamos aqui como é que foi o final e vamos para as perguntas que ficaram em aberto. Primeiramente, vamos falar do Chris. O Chris, ele tá liderando a BSAA mais uma vez. Ele é citado, mas ele foi visto no 7 e no 8, mas ele não aparece dessa vez. Então, onde está Chris? Vacilão, né? Vacilão. Tá lá no escritório, empurrando o número na planilha. Deve ser isso. Chefe. Mas acho que ele ficou muito abalado, talvez, depois de todos os eventos do 7 e do 8. Na prática, acho que isso é um revezamento que a Capcom faz de personagens, né? No 7, o Chris ele aparece bem no final, de uma maneira esquisita. Tem um DLC estrelado por ele. No 8, ele já tem mais cara de Chris. Apesar de você achar que ele é um vilão no começo, depois ele vai evoluir. Achei que foi meio tosco isso, mas ok. E aí chegou a vez do 9 de o Leon voltar ativo. Então, assim, acho que a explicação prática é isso. É a Capcom fazendo um revezamento de personagens. Certo. Tá chegando a vez da Jill e da Claire. Né? Exatamente. Na fila, né? Provavelmente a gente vai começar a revê-las no Code Verônica, né? Então, inclusive, Code Verônica tem uma bebida que tem um anagrama de Verônica. Então,
já tá ali meio que no esquema, deixando pista de que pode ser o próximo. Porque olhando pro futuro, é o que tem agora, assim. Acho que o mais urgente é um remake do Code Verônica, que é um jogo muito querido, que apesar de não ser numerado, é considerado pelos fãs como parte da mainline ali, né? Ele acontece entre o 3... logo depois do 3. E bem antes do 4, mostra Claire na Europa. E tem personagens importantes que aparecem ali. E é um jogo que acho que precisa, já tá no ponto que precisa ter um remake. Porque depois a gente já entra numa zona assim... Eu não sei se o Resident Evil 5 precisa de um remake. Eu acho que não vai chegar tão cedo um remake de 5 ou de 6, eles vão ter que rever muita coisa da história. Eu acho que a gente vai ter assim um remake do Code Verônica, um outro spin-off, tipo um Revelations 3. E aí depois talvez um Resident Evil 10 ou um remake do 5. Pode ter um remake do 1 também, mais atual. Tem muitos rumores sobre isso e acho que é um que mereceria. Sim. Porque o remake que já existe do 1, ele saiu muito perto. Então ele ainda preserva algumas características como aquela jogabilidade meio tanque de guerra, o ângulo de câmera fixo. Acho que é um jogo que se beneficiaria muito assim de uma roupagem moderna. Exatamente. Então vamos lá. Então temos esse ponto do Chris. A Grace, ela tem vários clones dela, né? Então ela adotou ela mesma, basicamente, no final. E então ela ali no final, inclusive, se você não leu o relatório dela, vale a pena. São 60 páginas que explica mais ou menos o que aconteceu ao longo de tudo a Raccoon City. Então, esse jogo colocou esse ponto dos clones. Existem agora clones. E nós temos, claro, o clone de Albert Wesker, Zeno. Que eu acredito que não vai ser a última vez que nós vamos ver um clone de Albert Wesker. Cara, não. Isso a gente tava conversando antes da gravação, né? Eu tenho certeza que vai rolar uma DLC com o Zeno. Primeiro que, assim, o 7 e o 8 tiveram DLCs de história. O remake do 2 também. Tem alguns DLCs de história ali, né? Episódios a mais que complementam a aventura principal. E, assim, todos esses ganchos, essas lacunas deixadas pela participação do Zeno na história principal, pra mim só deixa claro que, vai ter algum conteúdo adicional explicando como que ele chegou ali, sabe, o que rolou. Exatamente. O que eu vejo é que, assim, você não pode trazer o Darth Vader sem usar ele de alguma maneira. Porque ele é um personagem muito forte, muito marcante pra você usar ele apenas uma vez, de uma maneira que foi decepcionante pros fãs. É muito pouco, você não enfrenta ele, você mal vê os poderes dele, e assim, dá a entender de que ele tem uma lembrança das coisas que aconteceram antes com o Wesker original. Isso pra mim fica muito evidente no final do trecho da delegacia, quando ele manda um Mr. X pra te atacar. Perfeitamente. Tipo, ali não é de graça. Exato. Então, o que eu acho que vai acontecer, é isso que você falou, vai ter um DLC. É importante você abrir os arquivos também, porque em um dos arquivos fala que durante a clonagem você pode transferir memórias por conta do sangue e tal. É aquelas loucuras Resident Evil, mas tem uma explicaçãozinha lá. Então isso meio que dá uma amarrada no porquê esse clone do Wesker lembra de tudo. Até porque, vale dizer que no final o Victor Gideon, quando mata, ele fala, você não é nada mais do que uma imitação. Então fica muito no ar. Então assim, o Wesker vai voltar. Eu acho que, tipo assim, não há momento de desespero. Em Vingadores Doutor Destino. Em Vingadores Doutor Destino. Mas nós teremos mais o Wesker no futuro, porque... Tem que ter. Tem que ter. Se não tiver, a Capcom errou. Exato, mas você não vai trazer um personagem tão forte de volta pra usar ele dessa maneira. É muito desperdício, é muito absurdo. E, tipo assim, entraria na nostalgia barata, que esse jogo não faz. Não faz, esse é um ponto importante. Quando mostraram que a história vai voltar pra Raccoon City e você vai voltar pra delegacia... Primeiro, bate uma empolgação, porque é um trecho muito icônico, né, da história da série, mas que é perigoso de virar só nostalgia barata, de, eu achei que, por exemplo, metade do jogo ia ser na delegacia. Infelizmente não é, assim, é uma passagem bem pontual, o que, por outro lado, acho que torna tudo o que acontece ali muito mais forte, né? As lembranças que o Leon tem e como isso alimenta a motivação dele. E até os easter eggs, né? Você tava me falando do Tofu. O Tofu aparece, sabe? Tipo, quem é fã antigo da série vai ver o Tofu e vai ficar maluco. Então tem easter eggs do Tofu, tem a boininha da Jill. Sim. Você vai achar um armário que tem jogos de PlayStation. Tem um pôster de Street Fighter Alpha, muito sabe? bom. Então Mega Man. Então tem várias coisinhas
que são fanservices bonitinhos, bem colocados, mas que não são baratos, sabe? São detalhes muito bacana pra quem acompanhou a história. Tem ali o Barry, o Barry tem que achar tal coisa e tal. Vai na mesa do Wesker. Então, tem coisas muito legais. A volta do Mr. X mesmo foi um negócio que me deu legal. Um susto na hora. Eu achei legal que a chegada dele é igual a chegada do 2 original. Ele cai do teto, assim, sabe? Que nem caía no 2. Porque no remake ele sai de um helicóptero. Então é uma entrada diferente. Então tem várias pequenas coisinhas que são fanservices bem feitos. E eu acho que isso é muito importante. Não é o fanservice pelo fanservice. Encaixa na história, depois ele explica que são vários Mr. X que você pode comprar. Não existia um só, então existem outros ao longo da série. Eu gosto muito também de todo o trecho em Raccoon City antes de chegar na delegacia. Como ele brinca com a imagem que a gente tem da cidade, né? Porque tanto no 2 quanto no 3 originais e nos remakes, a gente tá em Raccoon City à noite, no meio do apocalipse zumbi. No Hacking, você explora a cidade de dia, o que acho que dá uma outra cara. Me lembrou muito Resident Evil 5, legal. Esse trecho, que também é muito sol, tudo muito claro. E gosto também como eles brincaram com as mecânicas de jogo ali. É quase uma ideia de mundo aberto, né? Sim. Porque você tem áreas diferentes pra explorar, mas você sempre volta pra aquele hub central, onde você evolui seus equipamentos e tal, e enfim, parte pro próximo desafio. Cara, eu gostei bastante dessa parte, especialmente de você chegar em momentos, tipo, tá lá o caminhão que separa ele da Claire, sabe? Você consegue encontrar vários momentos importantes do jogo e os momentos principais que marcaram mais o Leon, você tem até um flashback. Sim. Então isso é muito foda de trazer, tipo, todo o peso que teve aquele dia pro Leon, porque, de novo, é o primeiro dia dele no trabalho, ele chegou atrasado. Eu tava falando até pro Prandas, eu não gosto do retcon que fizeram no remake, porque no original o Leon atrasa porque terminaram com ele ficou bêbado num hotel e falou, foda-se. Perdeu o horário, Perdi o horário. Fudeu, errei. E isso pra mim é uma motivação muito maior do que, putz, não estão falando comigo, tá estranho, eu vou ter que ir, que é algo que fizeram no remake. Eu acho que ele ser mais falho, né, ele ter chegado de paraquedas no Apocalipse, justifica mais ele ser um tanque de guerra. Justifica mais ele ser um cara que, mano, trabalhou pra caramba pra virar o que ele virou. Então, isso pra mim, eu prefiro acreditar que ele atrasou por cagada. Porque aí motiva mais ele pra virar o que ele virou. Entendi. Você precisa que ele seja um pouco falho, né? Eu preciso, pra ser mais acessível. Exatamente. Pra ser aquele cara que se apaixona fácil. Ele tava com o coração quebrado, aí ele veio a Ada lá, se apaixonou fácil. Inclusive, falando em paixão, a mãozinha dele tá com joalheria nova. Esse é um detalhe importante, né? Porque desde que Leon 50+ foi revelado pro mundo, o mundo se apaixonou por ele, né? Sim. Assim, de novo, todo mundo. E aí tem uma arte conceitual no jogo em que dá pra ver que, assim, durante o gameplay você não vê isso, né, na história do jogo em si. Que a mão do Leon tá infectada, então ele fica usando uma luva, e mesmo quando ele tira a luva, você só vê lá os machucados. Mas a arte conceitual de Leon S. Kennedy no Hacking mostra que ele está de aliança. Olha só, com quem que ele casou? Eu não consigo conceber um mundo em que Leon não esteja casado com Ada Wong. Assim, seria uma maldade com ele. Seria uma maldade, Mas esse casal merece. Há boatos de que ele está casado com a Claire, porque a arma dele tem várias referências a coisas que a Claire usava, umas asinhas de anjo que ela usava e tal. Pode crer. Há boatos que pode ser isso. A gente ainda não sabe com quem ele casou, mas esse é o solteirão mais cobiçado do mundo dos games. Se foi com a Claire, significa que o Chris é cunhado dele. É cunhado dele, exatamente. E eles adotaram a Sherry de alguma maneira. Então, assim, aí ele está falando com a filha dele. Então, assim, espero que tenha sido com a Ada, porque a Ada é uma paixão fulminante que sempre mexia com ele. Mas vamos ver com quem eles vão trazer no futuro, que alguma coisa vai aparecer. Vai. Certo. De qualquer maneira, assim, acho seguro esperar por ao menos um DLC de história. A Capcom não anunciou nada no momento que a gente tá gravando, mas o histórico indica isso. O 7 e o 8 tiveram, o remake do 2 também, e tem lacunas muito evidentes pra preencher, que um DLC seria muito bem-vindo. E já cravo aqui que, assim, Resident Evil Hacking vai estar entre os indicados a jogo do ano. É difícil não tá, sabe? né? É que esse ano tem GTA 6, que vai vir muito forte.
Mas, neste momento, Hacken é o campeão a ser batido. Esse vai ser um ano muito especial pra quem gosta de jogo AAA, porque vai ter o Wolverine também. Também, é. Vai ter o GTA 6 e o Resident Evil, assim, é um espetáculo. É um jogo de 10 horas, mais ou menos. Eu fechei mais ou menos 10 horas. Tem gente que fechou mais rápido e tal, um pouquinho mais do que isso não vai ser. Mas são 10 horas muito bem aproveitadas. São 10 horas que são deliciosas. Passam assim, você aproveita cada segundo daquele mundo, do medo que você sente jogando com a Grace, da alegria que é jogar com o Leon matando todo mundo. Então, assim, é um jogo muito, muito especial. Eu não tenho dúvida que vai estar no Melhores do Ano. Espero que todo mundo seja indicado. Inclusive, você chegou a ver as cenas de bastidores que libera depois? Vi algumas. Eu tenho a sensação que eles estão fazendo campanha já pra Grace ser indicada. Entendi. Porque só tem cenas da atriz da Grace. Se você vai assistir, só tem cenas dela pra cacete. E eu acho que vai ser, tipo, a principal campanha vai ser pra atriz da Grace ser indicada. Entendi. Vamos ver. Espero estar certo e ela merece. As dublagens em português brasileiro excelentes. Estão fora de série também, estão espetaculares. Fiquei muito feliz que o dublador do Wesker é o mesmo também, do Zeno, no caso, é o mesmo. Sabe uma coisa que vai ajudar muito o Resident Evil Hacken também esse ano, na minha opinião? Nesse ano tem um filme novo de Resident Evil. Ai, meu Que provavelmente vai ser uma bomba. É. E aí quando sair, todo mundo vai falar, nossa, realmente o jogo é muito melhor. Aí vai voltar pro jogo. Padrão, pelo amor de Deus. Qualquer cena do jogo vai ser melhor que o filme. Inclusive, você gostou da cena da moto? Do momento da moto? Eu gostei muito. É muito legal, velho. É muito É uma da coisa hora. meio Mad Max, assim. Não. Teve um amigo meu que não gostou. Eu falei, bom. pô, por quê? Incrível. É muito da hora. Tudo que o Leon faz nesse jogo, assim, tem a minha bênção. Ele merece tudo. Ele, assim, e eu e o Prano chegamos a essa conclusão. Existem outros protagonistas em Resident Evil, mas o Resident Evil é o Leon. É o Leon. Ele é o Resident Evil. Ele é o Resident Evil. Igual o Kratos é o God of War. Exato. Ele é o Resident Evil, porque, assim, onde ele tá, a maioria dos jogos com ele, né, a exceção do 6, que foi um grande caos pra todo mundo, mas, assim, o 2, o 4 e o 9, que ele participa muito ativamente, tenho o que falar. são muito especiais, sabe? Tipo, existem fãs do Leon e quem gosta de Resident Evil, sabe? Então, às vezes eles se misturam. Justo. Certo? Então, acho que temos, hein, Prendinhas? Temos por hoje. Agora você que jogou Resident Evil Hacken, diz aí nos comentários o que você achou, quais as suas teorias sobre a história. E não esquece de curtir, compartilhar, aquela coisa toda. Beijo! Fui!